E a grande questão é, Senhor, se o Senhor é tão bom, por que é que os seus filhos ainda sofrem? Por que Deus parece ficar em silêncio em meio ao sofrimento humano? Se eu sofro dor, se eu sinto dor, e se minha alma é infortunada por algum problema, alguma dificuldade, então o Deus que nós servimos, ele se torna uma realidade difícil de conceber, pelo menos na mentalidade dos filósofos. Ou Deus, ele é bom, mas não é todo-poderoso, e se ele é bom e não é todo-poderoso, ele é um Deus impotente, ou Deus, ele é todo-poderoso, mas ele não é bom, portanto, ele seria um Deus que seria um Deus mau, no último caso. Porque quando você olha para o sofrimento, se você está passando por um sofrimento de um seu ente querido, se você está passando por um sofrimento pessoal, você pergunta a Deus, Deus, por que eu? E essa pergunta pressupõe o quê? Essa pergunta pressupõe que Deus poderia acabar com o seu sofrimento. Você obedece e tem maldição, você desobedece e tem bênçãos. Como é que você trabalha com isso? E um dos primeiros livros da Bíblia, por exemplo, o livro de Jó, já trabalha com esse ponto. Não somente o livro de Jó, mas os Salmos, eles trabalham com essa problemática. O livro de Abacuque trabalha com essa problemática. O Novo Testamento, o livro de Apocalipse, trabalha com essa problemática. Porque a Bíblia, embora não se detenha a dar todas as respostas para a origem do mal, ela dá a solução para o mal e para o sofrimento humano. O inimigo argumentou que o governo moral de Deus era um governo injusto. Agora você imagina, um governo que Deus é onipotente, tudo ele pode fazer, e agora como um Deus onipotente, ele seria, por ser onipotente, ele seria como se fosse um tirano. É bem possível que um dos maiores desafios já enfrentados pelo cristianismo e pelos cristãos seja lidar com a realidade do mal e do sofrimento no mundo. Mesmo grandes pensadores da humanidade ficam perplexos diante da existência aparentemente contraditória entre um Deus amoroso e o fato de que o mal existe. Seja você cristão ou não cristão, essas dúvidas já devem ter rondado sua mente, especialmente se você está experimentando ou já experimentou o sofrimento em um nível pessoal ou familiar. Como Deus pode permitir que o mal aconteça? Por que é que ele não faz nada a respeito? Será que ele não poderia ter criado um mundo sem o mal? Essas são perguntas profundas e importantes que vamos abordar a seguir, buscando soluções ao tentar entender melhor esse grande dilema. Fique ligado! O Teólogos está só começando. A situação é mais desesperadora ainda para as respostas que o cristianismo tem que apresentar quando nós vemos as indagações que são levantadas. Muitos dizem, peraí, Deus é tão bom, Deus é tão poderoso e o mal existe, se valendo do famoso trilema de Epícoro ou de Epicuro, isso não anula a bondade de Deus? Agora, a gente pode pensar que isso é uma indagação somente dos filósofos céticos, como Voltaire, somente dos filósofos que não acreditam em Deus ou duvidam da existência de Deus, como David Hume. Mas isso é um problema que, quando você abre as Escrituras, quando você abre a Bíblia, você vê que esse problema está lá, né? E esse problema surge até de um dos primeiros livros da Bíblia. Porque quando você pega Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, tem algumas promessas e maldições, né? Principalmente no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, se você, por exemplo, obedece à lei de Deus, você tem uma bênção. Se você desobedece enquanto povo, você tem uma maldição, né? Você tem esse contexto no livro de Deuteronômio. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Levítico 26, você vai observar que em Levítico 26 nós encontramos aqui 3 seções, capítulo 26. A primeira seção
são as promessas para aquele que obedece. Promessas de bênçãos àqueles que são obedientes à palavra de Deus. Na segunda seção, são as ameaças àqueles que são desobedientes à palavra de Deus. E ainda temos uma terceira seção, que é uma seção que aborda a respeito do arrependimento e da confissão de pecados, como consequência, a restauração. Ou seja, o povo aprendeu que as suas ações, elas têm consequências, principalmente quando se trata da questão religiosa. Obedecer a Deus é sempre uma coisa muito boa, e desobedecer a Deus é sempre algo muito, muito arriscado, e deve-se ter cuidado com isso. Só que qual é a questão? É que se começou a observar que tinha gente que obedecia a lei de Deus e não tinha bênçãos. E da mesma forma, tem gente que desobedece a lei de Deus e tem algumas maldições. Então, como você resolve esse problema? Você obedece e tem maldição, você desobedece e tem bênçãos. Como é que você trabalha com isso? E um dos primeiros livros da Bíblia, por exemplo, o livro de Jó, já trabalha com esse ponto. Não somente o livro de Jó, mas os Salmos, eles trabalham com essa problemática. O livro de Abacuque trabalha com essa problemática. O Novo Testamento, o livro de Apocalipse, trabalha com essa problemática. Então, isso é algo que vem na história da humanidade, isso é algo que não surgiu com os filósofos do iluminismo. Isso é algo que não surgiu com os filósofos ateus. Isso é algo que os próprios cristãos questionaram. O problema do sofrimento é algo que incomoda os próprios cristãos, os próprios judeus da época do Antigo Testamento, por exemplo, os próprios cristãos da época do Novo Testamento. É um problema que a gente pode dizer universal. E quando você vai até em outras culturas, em outras civilizações, você vê esse problema. Você vê esse problema, os chineses tentando resolver eles, você vê esse problema, os budistas tentando resolver eles, os hinduístas tentando resolver eles. Você chega em tribos indígenas, eles têm uma explicação para isso. Por que eles têm uma explicação por isso? Porque isso incomoda eles. Né? Então, o problema do sofrimento é um problema universal. O problema do sofrimento é um problema que incomoda. Basta você viver que você vai ter problemas com o sofrimento. Todos que passam por sofrimento sempre se perguntam, é uma pergunta natural que vem, por que eu sofro? Alguns dizem, não se deve perguntar por quê, se deve perguntar para quê. Independente disso, toda vez que se pergunta por quê, ou para quê, o que seja, a pessoa vai entrando num raciocínio que muitas vezes termina em heresia. A presença do mal, a existência do mal, é um assunto muito difícil de ser estudado, mas nós precisamos estudá-lo de alguma forma. A autora americana Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 493, ela nos dá uma dica a respeito de estudarmos sobre o mal. Ela diz que é impossível explicar a origem do pecado, do mal, de maneira a dar razão à sua existência. Todavia, diz ela, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça de Deus em todo o seu trato com o mal. E então ela completa, o mal, o pecado, é um intruso na criação, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se pudesse para o mal se encontrar uma desculpa, mostrar-se a causa da sua existência, deixaria de ser pecado. A autora americana nos adverte de duas coisas aqui. Primeiro, quando tratarmos do assunto do mal, a partir do prisma do grande conflito, nós não vamos achar todas as explicações que nós queremos. Se pudéssemos achar todas as explicações para ele, deixaria de ser mal. Mas a segunda advertência que ela nos dá aqui, e precisamos prestar atenção nisso, ela diz bastante se pode compreender em relação à origem e à disposição final, o que vai acontecer com o mal, com o pecado. E por que podemos entender bastante? Para que se faça amplamente manifesta a justiça de Deus em todo o seu trato com o mal. Portanto, a essas questões que nós levantamos,
vamos nos aproximar como aconselhou Deus a Moisés, tirando as sandálias dos pés, com muita humildade. Estudarmos do ponto de vista bíblico, teológico, filosófico, sabendo que nós não vamos enxugar a questão, saber tudo que nós precisamos. Porque a Bíblia, embora não se detenha a dar todas as respostas para a origem do mal, ela dá a solução para o mal e para o sofrimento humano, que é a segunda vinda de Jesus e um novo céu e uma nova terra. O problema do mal abrange uma série de aspectos, não apenas no sentido moral, mas se estende também ao mundo natural. Quando os seres humanos fazem coisas ruins uns aos outros, isso é mal moral. Mas quando desastres naturais como terremotos, tsunamis e furacões ocorrem, também são considerados uma forma de mal por todo o sofrimento causado. Mas, seja o mal natural ou moral, onde Deus se encontra no meio de tudo isso? Mesmo Deus sabendo que Lúcifer se tornaria Satanás, ele o criou. Bem, muitas pessoas estão querendo, na verdade, colocar a culpa em Deus. E se valem até de um texto bíblico. Em Isaías, no capítulo 45, no verso 7, a palavra de Deus diz: Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. E muitos cristãos e muitos inimigos do cristianismo, adversários do cristianismo, dizem, tá vendo? A Bíblia diz que Deus criou o mal, portanto Deus é culpado do mal. E dizem mais ainda, mesmo Lúcifer, ele não foi criado livre? Sim, foi. Livre para escolher. Entre o quê? Entre o bem e o mal. Então, o mal já existiria, segundo eles, antes de Lúcifer, porque Lúcifer poderia escolher o mal e, usando este texto, se valendo deste texto, eles dizem, Deus criou o mal. O que ocorre é que esta é uma interpretação errada do contexto de Isaías 45. Porque se nós olharmos todo o contexto de Isaías 43, 44, 45, nós vamos perceber que Deus está falando aqui, ele está dizendo que ele vai usar Ciro, um rei da Média e da Pérsia, para trazer a calamidade, a destruição à Babilônia, porque Babilônia não aceitou. A palavra hebraica aqui para mal é a palavra ra, que é interpretada em muitos dicionários, traduzida em muitos dicionários, por calamidade, por destruição. E isso se completa no contexto, porque em Isaías 47, verso 11, falando da queda de Babilônia, que é o título do capítulo, o profeta, inspirado por Deus, diz a Babilônia, pelo que sobre ti virá o mal, a calamidade, a destruição. E veja como ele completa, que por encantamentos não saberás conjurar, tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderá livrar, porque sobre ti virá repentina desolação como não imaginava. Portanto, a palavra mal aqui não é o mal moral, mas a calamidade, a destruição existencial para aqueles que não aceitaram, então, se converter a Deus, e ali viria o mal, a destruição sobre eles. Portanto, Deus não é o criador do mal original, como as pessoas imaginam. Se você vai lá no livro de Gênesis, por exemplo, aí tem uma história interessante no livro de Gênesis, que é a história de Deus com Abraão, né? E Abraão chega para Deus, e Deus conversando com Abraão, Deus diz assim, eu não vou esconder o meu propósito para com meu servo Abraão. A impiedade de Sodoma e Gomorra, ela se levantou de sobremaneira. A impiedade de Sodoma e Gomorra, ela está terrível, por isso que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí o Epicuro, ele nasceu depois de Abraão, mas o dilema de Epicuro a gente pode dizer anterior a Abraão. Porque Abraão chega para Deus e meio que ele traz o dilema de Epicuro, né? Abraão chega para Deus e pergunta, mas Senhor, destruirás tu o justo com o ímpio? Por quê? Porque Deus é bom e um Deus bom não vai destruir o justo com o ímpio. Aí Abraão diz, longe de ti tal coisa. Longe de ti destruir o justo com o ímpio. E ele fala até uma coisa interessante. Ele diz, não fará justiça o Senhor de toda a terra? Porque Deus é onipotente, Deus é o Deus de justiça, então não fará justiça o Senhor de toda a terra? Abraão coloca Deus, diante de Deus, esse problema. E Abraão, como os mercadores antigos, como os mercadores da antiguidade, Abraão começa a negociar com Deus. Abraão vê uma cidade, e Abraão diz, Senhor, se tiver ali 50 justos, aí Deus, né, diante do dilema de Epicuro, Deus diz assim, se tiver 50 justos, eu não vou destruir Abraão. Eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão vai diminuindo, igual um mercador, né? Porque antigamente era assim, você chegava para um mercador e você ia negociar camelos.
e você ficava negociando ali diretamente com fulano. A gente faz isso hoje em dia quando alguém quer vender uma roupa pra gente. Abraão fez isso com Deus, tentando, mas Senhor, e se tiver 45 justos? E se tiver 20 justos? E se tiver 10 justos? E Deus, se tiver 10 justos, Abraão, por amor aos 10, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Então perceba, é um problema que passava na mente ali de Abraão. Você tem ali os primórdios do Antigo Testamento, os primórdios da humanidade, e você tem Abraão debatendo diretamente com Deus sobre esse problema ali no primeiro livro da Bíblia, ali no primeiro livro das Escrituras. Qual é o ponto aí, né, dessas perguntas que Abraão faz a Deus, né? O que é que está por trás dessa pergunta, né? O que está por trás dessa pergunta é que um Deus bom e um Deus justo, ele não vai trazer juízo sobre as pessoas que elas são justas. Um Deus bom e justo, ele vai julgar com justiça, né? Não fará justiça o Senhor de toda a terra. Então, um Deus bom, poderoso e justo, ele não vai medir o justo com o ímpio da mesma forma. Então, na cabeça de Abraão estava claro, né? E Deus, ele se defende também da mesma forma. Ele diz, né, para Abraão, questiona a Deus, Abraão pergunta a Deus, e aí Deus responde, não, Abraão, por amor ao justo eu não faço isso. Por amor ao justo, Abraão, eu mantenho aquela quantidade ali de ímpios por amor ao justo. Abraão, ele não tenta colocar exatamente Deus contra a parede. O problema é que ele quer tentar resolver essa questão aí, né? Como é que um Deus bom e justo vai tratar justo e ímpio da mesma forma? Porque era isso claramente que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra. Apesar de tanta dor e sofrimento, ainda é possível notar prazer e alegria ao nosso redor, indicando uma possível consideração de um Deus amoroso. Mas se as intenções desse Deus são de fato boas, por que esse sofrimento no meio da beleza? Tudo se conecta à escolha divina no começo de tudo. A Bíblia nos apresenta um Deus que deve escolher entre criaturas controladas por ele ou verdadeiramente livres. Então, nas Escrituras, a Bíblia não é exatamente um livro filosófico. Tem filosofia na Bíblia, mas ela não pode ser resumida a um livro filosófico. O objetivo dela é tirar uma resposta de fé da gente, né? Diz lá em 2 Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para, ela serve para, o objetivo dela a questão vai além da filosofia, mas também tem filosofia, né? O livro de Eclesiastes é um livro filosófico, o livro de Jó é um livro filosófico, o livro de Provérbios é um livro tal como os livros dos sábios da antiguidade, os livros de filosofia da antiguidade. E o problema do mal, ele, de acordo com um pensador chamado N.T. Wright, na Bíblia, ele é mais tratado de forma a como a gente lida com o mal do que como a gente resolve teoricamente o problema do mal. Então, N.T. Wright vai trazer esse ponto, né, na obra dele. Então, as Escrituras vão ensinar a gente a lidar com o problema do mal, mais do que a resolver intelectualmente o problema do mal. Esse é o ponto que as Escrituras trazem. E ela aponta algumas luzes de como é que a gente pode tanto lidar com isso, quanto como a gente pode resolver isso, né? Resolver o problema do mal. Deus poderia ter resolvido tudo num estralo. Como é que ele criou? Ele disse, e as coisas aconteceram, não foi? Disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, e as coisas aconteceram. Deus fala, um Deus que desconhece limites, ele fala e as coisas acontecem. Poxa, Deus poderia, de tal forma, de forma análoga à maneira que ele criou, poderia ter estralado o dedo e as coisas terem se resolvido também, não poderia? Mas aparentemente Deus ele não funciona dessa forma. Porque por mais que Deus saiba de todas as coisas, por mais que Deus ele conheça todas as coisas e seja um Deus justo, segundo a Bíblia, e ao mesmo tempo um Deus bondoso, ele funciona nesse grande conflito com algumas regras de engajamento.
E acho que esse é um ponto importante para que nós pudéssemos entender. Assim como uma guerra, nas convenções modernas, por exemplo, a gente tem guerras de engajamento. Você não lança torpedo numa escola, você não lança torpedo no hospital. Se você levantar, você está fazendo um crime de guerra que a gente está falando. Você quebrou as regras de engajamento. A gente pode levantar questionamentos sobre isso, né? Qual que é a diferença entre você pegar um revólver, você é um soldado, você dá um tiro na cabeça de um combatente, ou pegar um revólver, dar um tiro na cabeça de uma mãe com um filho no colo? Morreu igual. O Assad, que é o tirano lá da Síria, fez esse argumento no programa 60 Minutos. Toda aquela guerra começou porque alegaram que ele usou arma química, né, contra civis. Ele argumentou, qual que é a diferença de você matar alguém, sei lá, numa prisão, uma pena de morte nos Estados Unidos, né, que você mata alguém, e qual a diferença de você matar de outra forma? Ele argumentou que não existe moralidade na morte, mas na concepção moderna aconteceu uma quebra das leis de engajamento da guerra. E aparentemente Deus, nesse grande conflito, ele tem também leis de engajamento, regras de engajamento, baseadas na premissa de que quando Deus criou o ser humano, ele nos criou com o que a gente chama de liberdade. E essa liberdade é a única maneira de você entender a origem do mal, o pecado, você entender o porquê as coisas estão acontecendo, porque de outra forma a conta sempre vai cair na conta de Deus. E como pode existir um mundo tão ruim, sendo que Deus é bondoso? E ele é onipotente. Daí volta para o dilema. Ou ele é onipotente e não é bondoso, ou ele é bondoso, mas não é onipotente. Mas se ele é os dois, como que pode existir o mal? É um dilema que a tradição cristã tenta resolver isso de várias formas diferentes. Uns tiram a potência de Deus, outros têm uma benevolência só para alguns, não para todos. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, fala que Deus amou todo mundo, e não apenas algumas pessoas, ou apenas algumas pessoas que foram eleitas por Ele, mas Deus ama todas as pessoas e seus desejos, isso é claro, são para que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus, que todas as pessoas se salvem. Poxa, mas se todas as pessoas, se Deus quer que todas as pessoas se salvem, e Deus pode todas as coisas, por que não todas as pessoas podem se salvar? Então, eu acho que o primeiro ponto que deve ser colocado, e depois nos debates da soteriologia, de santificação, esse vai ser um ponto principal, é que Deus, ele, no processo da criação, ele dá um presente para o ser humano, e esse presente se chama liberdade. A gente chama isso de livre decisão. Mas, escuta, dizem alguns, Deus não criou os anjos, inclusive Lúcifer, para escolher, livres para escolher entre o bem e o mal? Aqui nós temos que nos valer da filosofia. Nós podemos nos valer, por exemplo, de um famoso filósofo de Harvard, John Rawls. Rawls, ele dizia, para explicar a sociedade como ela vive, que nós temos que partir do princípio da ignorância. Ele pega o princípio contratualista de Kant e de outros filósofos e vai mais além. Ele diz, há de fato um contrato social. Nós não assinamos, mas todos nós fazemos parte dele. É como se fôssemos nos valer desta teoria para explicar um pouco a partir do prisma do grande conflito, entendermos o seguinte, quando Deus vai construir o universo, Deus cria leis. Que leis são essas? Para criar estas leis, Deus parte, como se fosse a teoria de Rawls, do princípio da ignorância. O que é essa teoria de Rawls? Deixa eu me explicar melhor. Imagina que você não existe ainda, é apenas nos valendo da filosofia grega, nós, pela filosofia bíblica, não acreditamos no mundo das ideias. Mas imagina que você fosse consultado para o mundo que você viria. E você ajudaria a escolher as regras, as leis deste mundo. Que iriam permear as relações humanas. O contrato social que todos deveriam fazer parte. Mas tem um detalhe, e aqui nos valemos da teoria de Rawls. Você deveria se pautar ao escolher as teorias deste mundo, pelo princípio da ignorância. Você não sabe se você vai ser rico ou pobre, negro ou branco, homem ou mulher, alto ou baixo. Você não sabe. Portanto, se você dissesse, por exemplo, olha, para mim este mundo será perfeito se os homens mandarem nas mulheres. Mas e se você nascesse mulher nesse mundo? Os ricos deveriam dominar sobre os pobres. E se você nascesse pobre? Então você não sabe o que você vai ser nesse mundo. Como você escolheria que esse mundo deveria ser? Rawls, em sua grande sabedoria, ele disse que nós escolheríamos dois princípios, pautado do princípio da ignorância,
de que você não sabe sua sexualidade, sua classe social, sua raça. Ele diz 2 princípios todos deveriam escolher para que o mundo fosse justo para todo mundo. Primeiro princípio, o princípio da liberdade. Eu não sei quem eu vou ser, então eu quero que todos sejam livres. Isso deveria pautar. Segundo princípio, nós deveríamos nos pautar pelo respeito à oportunidade. Todos deveriam ser pautados, regidos por esses 2 princípios, o da liberdade e da igualdade de oportunidades. Veja, nós não podemos tratar os desiguais como iguais. Então, nem todos são iguais, não podemos tratar todos com igualdade no sentido que todos têm que ter os mesmos gostos, as mesmas preferências, não. Mas todos têm que ter igualdade de oportunidade. Ricos ou pobres, pequenos ou grandes, homens ou mulheres, todos têm que ter essas mesmas oportunidades. Pois bem, quando Deus foi criar o universo, a partir de suas leis justas, Deus colocou 2 princípios interessantes: a liberdade e, para a salvação, Ele daria igualdade de oportunidade a todos, para que todos pudessem chegar ao conhecimento. E aqueles que, pelas questões do mundo mal, não chegassem, Deus daria o princípio da ignorância para eles. Deus criou todos os seres livres. Os anjos, Lúcifer foi criado livre. Mas esses seres usaram a sua liberdade de forma errada e se afastaram de Deus. Deus é livre, na verdade. Ele cria as coisas, ele cria... Pensa assim, antes da criação, existiam outros mundos, talvez, com certeza. O Jó conta que existe um conselho no céu, existe um universo criado. Mas antes de todo esse universo ser criado, existia Deus, certo? A gente acredita na tradição cristã que Deus é uma trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não é um Deus sozinho, ele sempre é um Deus relacional. Mesmo antes da criação, eternidade passada, existia um Deus e esse Deus ele se relacionava entre si e porque ele se relacionava entre si, ele se amava. É um amor que ele vai, é sobre si e ao mesmo tempo é uma comunidade de Deus. Mas depois que Deus cria, ele faz parte, ele cria livremente. Ele poderia existir sozinho, ele existiu sozinho, mas agora em sua liberdade Deus cria, ele faz companhia, o seu amor ele transcende ele, de forma criativa. E agora nós como criaturas, nós temos algumas características que são divinas, que são de Deus. Uma dessas características é justamente o que nós chamamos de liberdade. Por quê? Porque Deus sendo amor, Deus é amor, João, como o João fala. Né? Deus é amor. O amor, para ser amor, ele deve ser livre. Porque a planta do amor, ela só consegue nascer de forma genuína no terreno da liberdade. É muito mais valioso para Deus criar seres livres do que seres que são determinados a fazer alguma coisa. Por quê? Porque quando você cria uma pessoa livre, essa pessoa pode te amar de forma genuína. Porque se Deus começa a anular aqueles que em sua onisciência ele sabe que seriam contrários a ele, que iriam escolher não ficar na presença dele, Deus não seria amor? Deus seria um tirano? E aqui que começa um dos mistérios importantes, que o fato de Deus ter criado os seres humanos, as pessoas, eu e você, como seres para amar e sermos amados, significa que é necessário nos dar liberdade para podermos amar. Então, quando Deus cria um ser humano, Deus criou esse ser humano para amar, e para ele amar, ele tem que ser livre. E agora, o efeito colateral desse presente maravilhoso que é o amor é que ele pode até decidir não amar quem ele criou.